Senhoras e senhores telespectadores, continuando com o nosso projeto de discutir as propostas apresentadas pelos candidatos a prefeito de Fortaleza, hoje os professores que aqui estão, o professor Fernando Veras, o professor Clésio Arruda e o professor João Paulo, vão fazer uma avaliação das propostas apresentadas pelo candidato José Sarto, que é o prefeito de Fortaleza e é candidato à reeleição pelo PDT. Os professores já avaliaram as propostas apresentadas pelos candidatos André Fernandes, Capitão Wagner e o Evandro Leitão. Hoje são as propostas apresentadas que estão registradas na Justiça Eleitoral de Fortaleza do candidato prefeito José Sarto. O prefeito José Sarto já foi convidado não apenas a assistir o programa, como vir aqui amanhã, quinta-feira, comentar as avaliações que os professores, ilustres professores, farão no decorrer deste programa. Professor Fernando Veras. Bom dia, Edson. Bom dia, Clécio. Bom dia, João. Muito feliz aqui estar com você novamente, né, discutindo o nosso último plano de governo nessa nossa caminhada. Eu quero comentar, deixar desde claro assim, logo, que o Sarto, ele tentou uma estratégia que eu não tinha visto ainda em outros planos, né? E me lembrou demais aquele programa de humor da escolinha do professor Raimundo, aquele personagem, o Rolando Lero, né? O inestimável guru, inestimável, mas porque ele começa dizendo assim, diretrizes para elaboração do plano de governo. Então, assim, o que eu percebo é que faltou um pouco de coragem do Sarto em dizer, olha, esse é meu plano está aqui, esse plano ele não é imutável, e eu acho que foi aqui que ele falha em deixar muito claro isso, né? Tá certo? Até porque ele poderia ter brincado isso com a coligação Fortaleza não pode parar, então ele pode dizer, esse plano também não para, esse plano não é estanque, mas faltou a ele dizer, tá certo? Como é que ele vai gerenciar a cidade? Ele já é prefeito, ele não é um candidato, ele já é prefeito, e por ele ser prefeito, ele já tem uma noção de cronologia no tempo. E aí o que me chama a atenção nessa parte principal, eu vou já passar a palavra para os colegas, né, é que ele fez um plano extremamente bem feito do ponto de vista da metodologia, do ponto de vista técnico, quer dizer, eu tenho uma introdução, eu tenho uma construção coletiva, ele apresenta uma metodologia, só que aí ele entra na questão do que eu brinquei do Rolando Lero, né? Ele fica muito vago. Ele não entra realmente na resposta. Parece aquele aluno, né, que não sabe a questão, repete o enunciado da questão e não tem coragem de dizer sim ou não. Eu preciso me posicionar, né? E eu acho que é importante até para ele dizer, olha, tem coisas aqui que são inegociáveis, que eu como prefeito, é meu, é isso aqui é o que eu penso, e outras coisas, com certeza, inúmeras coisas vão ser negociadas. Faltou também, aí para eu finalizar aqui essa fala inicial, mais uma vez, nenhum dos 4 programas teve uma preocupação com os recursos públicos. Nenhum dos 4 programas diz o que é que tem, o que pretende gastar e como pretende gerenciar esse dinheiro, né? Eu leio esses planos, parece planos de um país das maravilhas. Parece que eu estou falando de uma situação em que eu tenho dinheiro infinito, que como se eu não tivesse aqui uma situação já delimitada, o mundo real, ele se impõe de maneira muito rápida. Logo depois desses turnos aí, em dezembro, o mundo real já vai se impor e a gente vai ver que fica muito difícil de operacionalizar aquilo que é dito. Seriam essas minhas análises iniciais. Olá a todos, colega João Paulo, Fernando Veras, nosso comandante aqui do debate, né, o Edson Silva. E eu queria, né, trazer assim, de início, né, as questões que a gente pode relevar como positiva e aquelas falhas que estão presentes nesse e outros, né, nos planos anteriores que nós analisamos. O que eu vejo como positivo é ele dar uma conotação de política de Estado ao seu plano, né? Ou seja, ele não
não se pensa como algo descolado de gestões anteriores. Eu não estou falando da dele, mas a anterior, a do Roberto Cláudio, né? Faz uma referência muito forte, né, ao longo do planejamento da proposta Fortaleza 2040, que é algo muito bom para a cidade, uma perspectiva de longo prazo, né? É um documento, né, que teve um esforço, ali a gente percebe, de uma equipe multidisciplinar. Então, é um caminho aí, eu acho interessante para as questões de longo prazo para a cidade. E aí dentro da proposta, é isso que eu vejo de positivo, né? Ele se pautar nessa discussão feita lá atrás, na primeira gestão do Roberto Cláudio, né? E aí ele diz, né, como se coloca como seguidor, fazendo aí um entre vírgulas, que é também interessante, quando ele diz, bom, mas outras questões poderão ser trabalhadas ao longo aí da minha gestão. O que também é interessante, porque tem né, aquilo que foi pensado hoje, o tempo está muito rápido, né? O que se pensa 4 ou 5 anos atrás, o contexto já deu uma grande virada e outras questões passam a ser mais importantes do que o que se pensou. A questão ambiental, por exemplo, né? Está se colocando cada vez de maneira mais forte, né? Então, o que se pensou lá atrás com relação à questão ambiental, que ele acompanha, eu acho que precisaria ser revisado como uma questão hoje mais aí de uma necessidade da presença do Estado de uma maneira mais vigorosa, né? Agora, tem o outro lado, né? O depois da vírgula, mas, né, esse lado positivo, ele tem aí, lamentavelmente, aí uma falha, né, que atravessa o plano todo, que é a falta de transversalidade, né? Então, aí ele, ao mesmo tempo em que traz isso como algo interessante para o plano, por outro lado, ele trabalha de forma estanque, né? Como se a gente voltasse para um modelo de gestão anterior com as departamentalizações. Eu não dialogo, né, a cultura com a educação, com saúde. Tem breves diálogos, né, mas isso poderia ser muito mais forte no sentido da gente ter ações conjuntas, né? Então isso é trabalhado separadamente. Aí Clécio, uma parte, só para te dizer, isso é tão verdade que você falou, que tem proposta dele que se repete, como se essa proposta não tivesse em outro canto. Então, você falou é justamente a pura verdade. Ele tem uma proposta, inclusive, de iluminação pública, que ela vai aparecendo várias vezes, mas ela já estava ali. Então, olha, essa proposta vai ser com mobilidade. Quer dizer, parece que cada equipe pensou de maneira separada. Isso, é exatamente essa mesma sensação que eu tive. Eu saí justamente pensando isso, né? Como se as equipes tivessem sido colocadas em salas diferentes, pensado algo, colocou no plano, coisas boas, né? Agora, inclusive, cria uma dificuldade muitas vezes, por exemplo, eu saliento aqui como talvez um exemplo de sucesso, quando Pernambuco resolveu combater a violência e trouxe o tema violência para o centro. E os setores do Estado ficaram todos funcionando em torno desse tema, né? Então, é possível você trazer isso como plano central, como eixo, e você colocar a educação pensando na violência, a saúde pensando na violência, a cultura pensando na violência, a economia pensando na violência. Então, esses setores aqui, na hora que vai cometer uma ação, bom, eu tenho que fazer isso, mas o meu foco passa também crescimento econômico, redução da violência, melhoria da saúde, redução da violência. Quando você tem um tema, uma questão, que ela se transforma na questão principal, ela tem que passar por dentro de todos os setores do governo, né? Aí eu acho que é a grande falha que a gente tem no plano. E as demais questões pontuais a gente vai, né, levantando aqui ao longo da discussão. Professor João Paulo. Olá, telespectadores da TV Transparência, colegas, Edson. O plano do prefeito Sarto, ele deixa você com ambiguidade. Ele é o prefeito ou ele não é o prefeito, né? Porque você vê que é um plano que, como os colegas colocaram, que vai falar uma continuidade, né? Que vai estar interligado com políticas de Estado, com políticas anteriores, com o plano Fortaleza 2040, que resgata políticas públicas que estão em andamento, né? Projetos que estão em andamento. Mas também parece que o mundo começou em 2013, né? no governo do governo do Roberto Cláudio. Então parece que não tem nada antes, é tudo a partir do Roberto Cláudio, e Fortaleza começou a partir dali. Também é uma questão que, claro, entendemos a questão política, mas tem esse ponto que é interessante. Então,
Essa é uma colocação que eu já começo dizendo. Outra questão que é importante a gente perceber é que, embora ele construa uma metodologia, ele diga que há participação popular, que esse plano não está fechado, está sendo construído no diálogo, ele recorre no erro dos outros, ele não diz quem foram essas pessoas que conversaram, como foi essa metodologia, que perguntas foram feitas, em que bairros foram feitos, né? Essas pessoas que fizeram as sugestões, elas são apenas eleitores do Sarto, e os que não votaram no Sarto não vão participar dessa construção. A democracia é só para aqueles que estão ao meu lado. Então, quando isso não é detalhado, né? Quando ele não detalha como é que vai ser essa participação, quais são os mecanismos de institucionalizar essa participação depois das eleições, né? Porque durante a eleição, na caminhada que ele vai fazendo, e depois, como é que vai ser? Como é que essas pessoas vão participar? Como é que vai ser o critério de monitoramento dessas propostas, da implementação dela? Como é que as pessoas vão participar na própria avaliação daquilo que está sendo feito? Portanto, uma metodologia, ela não basta apenas ser bem feita, ela tem que ser fundamentada na realidade. E aí eu volto, não é o prefeito? Cadê o orçamento público? Cadê aquilo que ele sabe sobre como estão as finanças públicas? Não tem uma meta, não tem um indicador, não tem um índice. E aí fica a dúvida, né? É uma cidade que tem seus problemas reais, que o prefeito, quando vai falar deles, não utiliza esses problemas reais de forma mais quantitativa. Embora qualitativamente as questões estejam aqui e o plano traz novidades que os outros que nós avaliamos não trazem, depois a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, mas ele recorre também no grande erro que todos os colocam como se Fortaleza tivesse a vida digital online para todo mundo, fosse equitativo, que todos participavam, que todo mundo tem acesso a tecnologia, o que não é verdade. Então o plano depende muito também da tecnologia, e a tecnologia não está acessível para todo mundo. É isso. Professor Fernando. Eu vou começar uma provocação aqui com os colegas, né, que a gente percebe muito bem que o tema, né, do governo, né, dele, por exemplo, ele bota aqui 12 valores que ele coloca, ele já começa trazendo como núcleo central a promoção da segurança cidadã. Então, é o que o Clécio falou aqui, e que ele diz assim, ele já é prefeito. Ele já é prefeito. Se eu já sou prefeito, eu tenho que pensar como é que isso vai se repercutir, né? Como é que eu avanço ao longo do plano. E aí ele vai incorrer no erro mais comum de todos, né? Que eu vou pular aqui um pouquinho, só para chegar nessa questão de segurança cidadã, que ele esquece, e eu gosto de citar isso porque o Sarto, enquanto político em campanha, não cometeu esse erro. Mas o Sarto, político aqui no plano, cometeu. Em que ele diz que ele vai começar a armar a guarda municipal. Armar para que sentido? Qual é a função da polícia? Qual é a função da guarda municipal? Qual é a função dele enquanto prefeito nas políticas públicas de promoção da segurança, né? E aí, o que me chama a atenção também, novamente, é a falta de preocupação, porque o plano de governo, ele não é uma carta política que eu estou num programa. Num programa de auditório, ou sei lá, num palanque, eu vou falar de maneira mais aberta. Eu vou falar de maneira mais genérica, eu vou dizer, por exemplo, ele bota aqui, no item 7 dele de segurança cidadã, eu vou expandir o programa Parada Segura, voltada para a segurança nos pontos de parada de ônibus. Expandir como? Qual é o bairro? Né? Quanto dinheiro eu tenho para gastar nisso? Eu vou expandir em que ano? É no primeiro? É no segundo? É no terceiro ano? É continuamente? Porque se for fazer tudo ao mesmo tempo agora, do que ele está se propondo, é impossível. Ele não vai ter gestão, ele não vai ter gente suficiente para poder colocar isso em prática, né?
E a outra situação que me chama assim, que já deu muito errado, a gente já viu situações aqui em países vizinhos, que é a questão de remuneração com base em resultado. Né? Eu falo países vizinhos para não entrar aqui no Rio de Janeiro, tem aquele filme Tropa de Elite, em que ele sinaliza uma situação que ocorreu, que é o seguinte: a pessoa morre num determinado bairro, eu vou pegar o corpo, eu vou mudar para outro bairro, porque se aquela pessoa morrer no meu bairro, isso interfere no meu resultado, eu vou deixar de ganhar a minha gratificação. E aí eu tenho muita dificuldade em entender como é que eu vou remunerar um profissional, tá certo? Para que algo que ele já deve fazer, que é ter resultado. O servidor público ele já tem que ter resultado. Eu acho que era muito mais interessante era dizer, eu vou punir aquele servidor que não traz nenhum resultado. Mas eu começo a dizer que ele vai ganhar mais, que vai ser o direito dele, o acesso dele, tá certo? A uma situação, né, que não tem. E aí, só para finalizar, um dado aqui que me chama a atenção, porque assim, para mim isso é na gestão dele que acontece essa situação, é na gestão do Sarto, né? É óbvio que aí, como o João falou, né, a prefeitura ela não começa no Roberto Cláudio, mas o Roberto Cláudio ele passa por um momento de transição muito forte com o desabamento daquele prédio e ele tem que rever os órgãos de fiscalização. Ele tem que rever. E aí ele bota na proposta 12 assim, apoiar e fortalecer a atuação da Defesa Civil de Fortaleza. Defesa Civil de Fortaleza, hoje ela só tem no quadro dela um engenheiro. Hoje quem fiscaliza se um prédio está para ruir ou não ruir é uma pessoa, me desculpem aí, eu não estou querendo desmerecer ninguém, mas é uma pessoa que não tem formação na área. Uma pessoa que ela não tem condição de ver se uma rachadura é porque o solo não está bem feito e aí uma besteira de solo ou é porque o prédio vai à tona. Então você imagina uma situação dessa em que hoje eu tenho uma autarquia responsável por isso e é na gestão dele que isso acontece. Então ele podia dizer aqui, como é que eu vou apoiar e fortalecer abrir concurso público para quadro técnico especialista na Defesa Civil. Eu dou mérito ao Sarto por lembrar da Defesa Civil, ninguém lembrou. Dos outros 3 que analisamos, ninguém lembrou. Mas aí é com ele é o prefeito, ele sabe. Ele é o prefeito, ele sabe muito bem disso. A gente hoje tem uma situação muito complicada. Existe hoje uma tentativa muito grande aí, houve um avanço enorme na gestão do Roberto Cláudio, como volta a falar da AGFIS. A criação da AGFIS, ela é importante, mas é tão interessante que o próprio Sarto também não entendeu direito que é a AGFIS. Quando ele fala de poluição sonora, ele vai falar que a AGFIS vai fiscalizar. A AGFIS não fiscaliza a poluição sonora. Se você entrar no próprio site da prefeitura, a própria prefeitura te manda para a Secretaria de Meio Ambiente e te manda para a Polícia Ambiental do Estado, para verificar a poluição sonora. Então, eu também tenho que saber o que a minha prefeitura está fazendo. Então, esse desconhecimento da própria prefeitura depois de 3 anos e meio, para mim é algo preocupante, que merece um detalhamento maior e um cuidado maior. Porque uma coisa é eu falar que de novo, volto a falar, num discurso, num palanque, vou tornar as paradas de onde está ótimo. Mas isso aqui é um plano. E é um plano para ser lido. E aí o plano, ele se desvincula um pouco desse caráter de peça publicitária de campanha, em que ele poderia estar falando, olha, aqui eu já herdei, como ele fala aqui, um momento que ele fala dos cucas, apesar de ele não dar nome aos bois, mas ele fala dos cucas, que vem lá da gestão de Eloisiane. Tem coisas que vêm do Juracy, tem coisas que vêm antes do Juracy, e não tem problema nenhum em falar. E o Clécio, eu acho que a provocação foi muito bem feita do Clécio, dele colocar, eu dou os méritos à questão da Fortaleza. Eu tinha colocado aqui também, viu, Clécio? Esse destaque está aqui, que ele não esqueceu Fortaleza 2040. Eu tenho me dá um tique nervoso quando eu vejo, hoje está muito em voga, tentar desmerecer esses planos, certo? Tem um cara que é jornalista, aquele Guilherme Fiuza, desculpa até estar perdendo tempo falando o nome dessa pessoa aqui, mas enfim. Ele tem um livro em que ele desmerece todos esses planos para o futuro. Que eles dizem que esses planos para o futuro, eles sequestram sua liberdade. Né? Então, quer dizer, eu em planejar, a gente chegou a um nível de idiotice humana em que a pessoa abre a boca para falar em um livro que a falta de planejamento deveria ser o tom. Que isso sim é o libertário. Essa pessoa nunca entendeu o que é o libertário.
ele não sabe nem do que ele está falando, porque o libertário de verdade, ele tem uma empresa, ele planeja a empresa, ele vai crescer, ele vai se preparar para uma crise, ele vai se preparar para uma crise que sequer existiu, ele vai estar preparado. Planejamento é tudo. Planejamento faz com que a gente economize dinheiro, faz com que a gente atinja, inclusive, resultados maiores do que a gente previu. Né? E eu fico feliz com o Sarto, também foi o único que lembrou do Fortaleza 2040, de novo, a institucionalidade do plano. Professor Clésio. Eu vou antes de avançar já aqui nos pontos, eu vou voltar com a questão que eles chamam de valores centrais, que eu acho que tem a ver com essa discussão já iniciada, né? Ele traz aqui, por exemplo, que alguns desses valores aí ele cita, como ética e transparência. Eu vou ficar na transparência, né? Certo? Porque a transparência ela já pode vir no próprio plano, que acho que é essa discussão, né, que o Fernando Vera já coloca. Bom, por que não aparece o que já foi feito? Né? E eu tenho o que já foi feito e indicado aquilo que será feito, daí a gente teria essa transparência de onde se quer chegar. Ou seja, a cobrança ficaria mais para o entorno, né, para a crítica, ela ficaria mais palpável, mais possível de ser feita. Né? É assim, você foi assim, fulcral, porque assim, se eu quero fazer um plano para vender uma peça política, ele esqueceu que ele foi prefeito 3 anos. Ele esqueceu que ele entregou nesses 3 anos. Era para ter dito aqui, isso. Eu entreguei isso e vou entregar mais. Claro. Ele nem para citar os êxitos dele como prefeito. Quer dizer, nem isso aqui para a campanha dele está servindo. É aí que eu estou salientando essa questão que você esclarece. Né? Quer dizer, a transparência já devia estar nessa questão. Né? E seria um ganho. Eu acho que foi uma avaliação que talvez a equipe tenha feito, que reproduz aquilo que é muito característico da gestão pública brasileira. Quer dizer, eu não faço a minha autoavaliação para eu não entregar para os meus opositores as minhas falhas e os meus erros. E ele vem e segue isso aqui, que está no município, no governo do estado, nos governos, no plural, né? Nos isso. Governos federais. Isso faz parte da história da gestão pública nacional, né? Em todos dos seus entes. Né, que já deveríamos ter superado. Né? Então, um pouco dessa coragem de romper com essa tradição, né? Chegar e dizer, olha, a minha gestão foi aqui, acertamos nisso, falhamos nisso, estamos prontos para fazer melhor, né? Pronto para chegar a isso. Né? Porque quando a gente vai agora avançando por os aspectos agora mais pontuais, você pegar o eixo, o que eles chamam de eixo 1, né? A equidade territorial, social e econômica. Né? É aqui que a gente poderia ter mais clareza, né? Ou seja, mais transparência, né? Quando você traz coisas aqui que já foram iniciadas, né? Quando eles expandir, então porque já existe, né? E aprimorar, então já existe. As ações de inspetoria da segurança escolar e ampliar o uso de vídeo monitoramento nas escolas. Se nós tivéssemos aqui, né? Aqui já feito aqui nós vamos expandir nesse montante, nessa escala, né? Que, por exemplo, me veio aqui uma vontade de colocar no plano, né? Vamos sair de dentro da escola e expandir para o seu entorno, né? Porque há uma grande preocupação, né? Quando a gente pensa na violência e juventude e violência, é o recrutamento desse jovem. E ele é feito no entorno das escolas, né? Então esse monitoramento, ele deve se estender, né? Os espaços vazios, inclusive da questão de terrenos baldios que não são, né, que não são murados e que estão próximos à escola, locais onde você tem a escola próximo a movimentos, né, como por exemplo a Messejana, né? Messejana a gente tem uma feira, né, tradicional, antiga, de muito movimento, e nós temos a escola pública lá aonde, né, na praça onde a gente tem uma escola pública municipal. Né? Bom, mas a feira é no domingo, mas há sempre um movimento comercial no entorno. Quer dizer, há a possibilidade de ter esse resguardo desse jovem que vai para casa, que vem para a escola, onde a gente tem aquele movimento ali, inclusive de um comércio que para a escola não é satisfatório, né? É a venda de bebidas alcoólicas ali no entorno, né? Então, esse monitoramento ele não deve se prender à escola, mas como ele não anuncia, eu vou expandir, né? Mas vai expandir como? Expandir em cada escola que ainda não possui, é expandir pegando o território no entorno da escola, né? Então essa ficaria aqui a minha cobrança com relação a esse ponto. Uma questão aqui para
para passar fazendo aqui o elogio, né? Mas aí ele coloca ele traz para a segurança 13 pontos. No 11º está dito o seguinte: buscar a cooperação das estruturas de segurança da União e do Estado com o município. Isso aqui não deveria ser o 11º, deveria ser o primeiro. Né? Então, a posição aqui, né, não cabe no plano a disputa política, nesse sentido, né, eu sou oposição ao poder estadual, eu sou oposição ao governo federal. Aqui é o gerenciamento da cidade, então isso aqui deveria vir primeiro. Né? E o diálogo, ninguém se furta, né, quando ele vai trazer benefício, e traria benefício para ambos, né? Para o governo municipal, o governo estadual e o governo federal. Né? O outro ponto que eu vou só encerrar aqui, o eixo 1, quando a gente tem aqui a habitação social e regularização fundiária. Né? E aí, repetindo aqui a fala do Fernando, né, não é alguém que se propõe inaugurar uma governança, né? É uma governança existente. Então a gente já poderia ter aqui uma ideia de como é que a gente já está de regularização fundiária, do que ainda tem de meta a ser alcançada, porque isso é algo também essencial para todas as demais políticas públicas. Né? Então a segurança, né, da moradia, né, ela juntamente com a segurança alimentar são as seguranças essenciais, porque a partir daí você vai buscando as demais. Né? Então assim, como forma, inclusive também da questão, né, de segurança mais ampla, onde nós estamos, para onde nós pretendemos ir. Né? E aí só mais uma questão aqui com relação ainda à habitação. Ele propõe aqui promover iniciativa de melhorias, né? Ou seja, sempre partindo do pressuposto de que algo já foi feito, que não apenas renovem, mas também adequem as residências às necessidades dos habitantes. Olha, Fortaleza ainda vive problemas, né? Já que o tema é segurança principal dessa campanha, a habitação, quando né, a gente tem determinadas localidades que você tem, por exemplo, a moradia de 2, 3 cômodos com 12, 15 pessoas habitando um espaço diminuto, né? Conjunto de habitações em que você não tem um banheiro, mas você tem um banheiro coletivo. Né? Isso gera, né, uma vulnerabilidade das crianças convivendo com adultos nesse espaço diminuto, né, com um banheiro para servir 10, 12 famílias numerosas. Né? Quer dizer, quando ele está falando aqui, adequar as necessidades dos habitantes, né? É nessa perspectiva, né, dessa melhoria de qualidade, geração de bem-estar, nessa proporção, né, de proteção inclusive, né, dos vulneráveis. Quer dizer, ficou, né, o plano deixou a nos dever, né, para onde eu estou caminhando, né, de onde eu estava e para onde eu estou caminhando. Professor João Paulo. Eu quero só voltar aqui à questão dos valores centrais, que sempre que aparece eu fico muito incomodado, que diz ética. Como se fosse ética fosse uma coisa só, uma bola de sinuca lisa, como se todo mundo tivesse o mesmo entendimento sobre os sistemas éticos, sobre os valores éticos, né? Então é uma ética liberal, é a ética dos evangelhos, é a ética utilitarista? Que ética que falam aqui, né? Então, que ética eles querem dizer quando colocam a palavra ética? Eu não consigo identificar, eu acho que também o eleitor também não consegue identificar, então vira o quê? Vira uma palavra vaga. Pode ser qualquer coisa. Né? O Francis Bacon dizia que um dos ídolos, né, o ídolo do foro, quando você não diz não diz o que aquela palavra você está querendo dizer com aquela palavra, qualquer pessoa vai entender aquela palavra como ela entende. Então, conceituar uma palavra que aparece tantas vezes é uma coisa importante para que evite, né, que fique ao sabor de quem está ouvindo a definição. E aí, eu quero avançar aqui já para o eixo 3, nessa nossa conversa dialógica, porque aparecem questões, tanto no eixo 3 e no eixo 4, que aparecem de forma mais tímida nos outros planos. Por exemplo, o patrimônio cultural, o incentivo à cultura, a economia criativa, né, a juventude, para além das Julietes, né,
Então, fala dos cucas, fala do farol da juventude, só que incorre nesse erro que os professores colocaram. Ele não diz o que é que já tem, como é que ele construiu, como é que ele pegou, onde é que ele quer chegar, o que é que ele quer buscar. E eu acho que a ausência de políticas de direitos humanos, por exemplo, né, ele a felicita, mas ele não desenvolve, ele não traz, e algumas coisas que são colocadas, a gente fica perguntando, mas por que isso não está sendo feito já? Por que vai ter que ser no segundo mandato que isso vai ser feito? Ou se está sendo feito, por que ele não colocou que já fez, que já continuou, que vai dar continuidade? Um exemplo disso, dessa desconexão que os professores já falaram antes, às vezes das políticas, né, é a falta de conexão entre o turismo e a cultura. É aquilo que eu falei, você chega lá em outro programa, você chega lá na feirinha da Beira-Mar, você encontra um monte de coisa chinesa falsificada e não encontra a cultura cearense. Não há uma articulação para que a cultura produzida na cidade, nos territórios da cidade, cheguem lá na nossa vitrine maior que é a Beira-Mar, né, de forma mais substancial, de forma que você chega na Beira-Mar, estou no Ceará, estou em Fortaleza. Então, cadê a cultura cearense, a cultura fortalezense conectada com o turismo? Que ele resgata o ciclo carnavalesco, ele resgata a própria ideia do Réveillon, dos grandes eventos da cidade, que os outros planos não falam. Então, se há uma articulação entre algumas políticas que já acontecem, também é essa desarticulação. E também Fortaleza, às vezes, aparece aqui como uma cidade que está solta no meio do espaço. Não tem Estado, não tem o governo federal, não tem nenhuma articulação, nenhum diálogo com os outros entes. Como é que as políticas que estão sendo realizadas em parceria com o Estado e com a União podem ser melhoradas, podem ser desenvolvidas? Então, às vezes, você pensa que esse plano, que tenta parecer que é diferente, na verdade, ele parece os outros, feito uma harmonização facial. Fernando. Eu vou voltar um pouco, eu queria pegar aqui o eixo 2, eu acho que o João Paulo puxou um pouco a sardinha para o lado dele, tá certo, tem que puxar, a gente tem pouco tempo aqui para debater, né? Mas eu queria dizer assim, que quando a gente entra no eixo 2, a primeira coisa que prova essa desconexão é que no item 34 a gente tem a mesma proposta do item 9, que é o quê? Garantir os investimentos do sistema de iluminação para aumentar a eficiência energética e segurança pública. Então, eu estou só repetindo como se não tivesse falado lá atrás que esse item já estava. E essa desconexão, ela vai indo, tá certo? De uma maneira que a gente não entende como ele, já prefeito, ele não colocou o Sarto prefeito aqui. O Sarto prefeito aqui, porque o Roberto Cláudio, e aí eu digo isso porque ele é muito alinhado ao Roberto Cláudio, ele faz muita menção ao Roberto Cláudio. O Roberto Cláudio, nas suas proposições à prefeitura, ele fazia menção disso. Ele dizia, eu lembro demais da campanha da reeleição, o Roberto Cláudio tinha lá, estava muito claro, olha, eu fiz isso, entregarei mais tantos, quero fazer tantos, vou ampliar. Parece que ele também não soube aprender com o colega que está ali do lado, porque eles estão muito próximos nas campanhas, né? Eles aparece mais o Roberto Cláudio do que o Elcio, né? o vice, né? Junto do Sarto, mas parece que ele não soube incorporar, não soube beber da mesma fonte que ele teve acesso, né? E tem coisas muito válidas aqui, por exemplo, de mobilidade urbana, consolidar Fortaleza como a capital da bicicleta, né? Eu entendo isso aqui, isso é um meio de transporte hoje em dia, que tem que ser pensado. Infelizmente nós estamos uma população pobre, uma população que para ter acesso à locomoção é difícil, muita gente ainda usa bicicleta, eu digo que ainda usa porque a gente tem um sol de lascar, né? Eu brinco muito, Fortaleza seria a cidade mais maravilhosa do mundo se a gente tivesse 4 graus a menos, né? Ia ser um clima muito mais tranquilo, né? Você vê que o pessoal do Rio de Janeiro sai para correr meio-dia, porque o sol não está igual ao nosso, na maioria do ano. Na maioria do ano não está, porque se tivesse, pegaria ali um câncer de pele, né? Nós temos até essa questão das políticas públicas, né? E ele sempre fala em ampliar, mas ampliar do quê? Ele bota aqui no item 23, ampliar as políticas públicas de segurança viária. De novo, eu já falei na segurança.
Né? Eu vou de novo repetir aqui a mesma coisa. Parece que eu estou, tipo, sei lá, às vezes me dá a impressão que eu estou querendo encher ali o texto para parecer uma proposta mais robusta, só que às vezes menos é mais. Menos é uma questão de eu dizer, cara, eu vou fazer isso. Se eu entregar mais ainda, olha o que é que eu fiz. Né? Eu consegui fazer isso, eu focar. E ele entregar isso daqui, entregar mais, isso não é demérito nenhum, ao contrário. Eu acho que no plano, você tem que ser um pouco mais comedido no plano de governo. E aí, num palanque, aí você tem a empolgação, tem a emoção do momento, de se levar, rapaz, eu quero melhorar a cidade como um todo. Né? E me salta demais essa dificuldade que ele tem, que não está aqui presente nesse eixo dele, e que a gente avança. Às vezes o problema do papel é esse, ó, Edson. Ele engancha, né? Ele engancha, né? Mas às vezes a gente entra no... O mouse também não funciona. Não funciona, né? Mas a gente entra no eixo 3, eu fico muito feliz aqui com a questão dos termos corretos, das pessoas que tem, né? Ele fala aqui de novo, né? Eu cito muito que a gente fala do autismo, mas o autismo hoje, a nomenclatura não é essa, é o transtorno do espectro autista. Tem muito mais uma questão de envolver vários neurodivergentes nessa situação. Existe uma dificuldade de diagnóstico antes dos 8 anos de idade. Então, às vezes, você vai abordar a pessoa, você não sabe se é ou não é. Às vezes, a pessoa só é neurodivergente, ela não está ali dentro do autismo, mas ela precisa de um cuidado, certo? E eu entendo isso, mas, de novo, é promover e ampliar. Qual serviço? Eu vou ampliar de que forma? O que é que eu estou querendo fazer, certo? Ele já tem uma questão aqui da telemedicina, mas, de novo, a telemedicina por si só não me resolve. Vai ser a telemedicina, vai ser o celular, ele vai ter um espaço, ele vai chegar lá como se fosse um consultório, vai ter uma televisão, e aí a pessoa fala com a televisão, o médico do outro lado, para poder ter... Porque às vezes a gente tem um problema muito sério também de mobilidade. Às vezes eu não consigo o médico porque o cara tem que estar de um canto para outro, tem que se sair movimentando e o cara, que o tempo que ele vai gastar seriam 2 horas de consulta que ele teria ali no dia a mais. Então, tudo bem, mas não houve essa questão. Eu acho também, e isso vai aí quando ele está nessa questão, na proposta de número, já no eixo 3, na proposta de número 53, em que ele fala assim, expandir e criar novos equipamentos voltados para a juventude, tá? Como os cucas e faróis da juventude. Mas eu vou expandir para onde? Eu vou criar novos em que sentido? Quem é que está precisando do novo? O Cuca não me atende? Né? Aqui é o momento de eu estar dizendo, é o momento até de eu dizer, cara, eu estou aqui, eu estou vendo o Cuca é algo exitoso, mas ele ainda tem falhas. Porque por mais que ele seja exitoso, ele não vai ser perfeito. Ele não vai estar ali sanando todos os problemas da educação. E aí entra o Sarto prefeito, porque ele deixou de ser ouvido aqui. E o Sarto prefeito, fazendo diagnóstico de 3 anos, eu vi algo, e é por isso que eu estou aqui, porque ele vai melhorando, o Roberto Cláudio melhorou, Luiziane melhorou, e eu estou agora melhorando tal coisa. Isso é um sinal de política de Estado, é um sinal dele dizer. E aí ele evita a crítica, né? E dizer, olha, eu estou aqui, eu estou vendo que eu posso melhorar ainda mais. E às vezes não é só autocrítica, né? Às vezes é uma autocrítica com a questão de promoção. Fiquei feliz na parte de direitos humanos, eu acho que o João Paulo vai falar aqui, tá certo? Porque ele fala nas propostas número 68 e 69. Pelo menos há uma preocupação escrita, né, de inclusão de política, de diversidade, de igualdade. Houve a menção à população negra, o João Paulo vai falar sobre isso, tá certo? A proposta dele de esporte e lazer, tá certo? Seria excelência, que é uma parte excelente dele, mas que peca, de novo, pela falta de coragem de dizer, cara, eu quero fazer uma areninha aonde? Porque diz, cara, pelo menos 2 aqui você cita que você quer fazer, posso fazer mais, certo? São coisas que estão fazendo, e como o Clécio disse, são coisas que pra gente tem toda a diferença e fazem toda a diferença pra gente no dia a dia. Eu citei essas aqui para os colegas, provocando aqui para eles falarem. Diga lá, Clécio. Ok, então eu vou acompanhar aqui o Fernando e pegar logo aqui os 2 e o 3, aqueles aspectos aqui que eu acho que vale a pena a gente trazer para a discussão. No eixo 2, que é cidade conectada, acessível e justa, tem uma questão que é promover políticas voltadas para a segurança e proteção dos usuários de motocicletas. Aí eu acho que é uma questão que merece aqui um destaque pelo seguinte, o que a gente tem
visto no debate entre os candidatos nas redes aí de TVs, é que estão se querendo fazer o contrário, né? É gerar insegurança com relaxamento, né, das obrigações postas lá aos motociclistas pelo Código de Trânsito, né? Por exemplo, a questão da viseira. Eu sempre penso pelo lado positivo de que a norma e a regra, ela, por ser racional, ela está preocupada com outras questões que inclusive afetam a sociedade, né? Então, quando a gente pensa no acidente do motociclista, normalmente é o tipo de acidente que, se não levar a óbito, ele tende a demandar um tempo enorme do indivíduo no hospital. É questão de ortopedia, aí a gente vai ter esse acidentado no hospital, e aí quem está custeando são os contribuintes, invadindo aqui a área do Fernando Veras, né? São os contribuintes que vão estar custeando isso, portanto é uma despesa para a sociedade, porque alguém que está sobre os cuidados do Estado na questão da saúde, não está trabalhando, não está gerando imposto, né? Então você tem uma série de prejuízos envolvidos, às vezes, por uma medida extremamente populista, quer dizer, eu vou facilitar a vida, né, de quem está andando de motocicleta, que me Fortaleza é quente, eu vou levantar a viseira para pegar um arzinho, né? Aí ele andando aqui na cidade, mesmo a baixa velocidade, entra algo no olho, sofre um acidente, e aí tome toda essa complicação, inclusive para o indivíduo, muitas vezes trabalhando sem a segurança trabalhista, sem sem contrato de trabalho regular que lhe permitiria, inclusive, aí, né, uma aposentadoria aí relativa, dado, né, algo mais complicado. Então vamos pensar disso de forma, eu estou colocando aqui de forma elogiosa no plano, né, porque está colocando aqui para promover segurança dos motociclistas, mas não tá fazendo aqui a menção a retirar, né, ou afrouxar a norma de trânsito, né. Tem ainda nesse ponto aqui de mobilidade algo que ficou nos devendo, né? Fala aqui, por exemplo, a falta de transversalidade, né? Estimular o uso de modos de transporte não poluentes de baixa emissão, veículos elétricos. Aí eu digo, opa, estamos fazendo aqui uma discussão junto com a questão ambiental. Serão ônibus elétricos, né? O próprio Brasil já tem a produção disso, né? O Brasil já está produzindo ônibus elétricos. Vamos começar a dar esse passo, né? Existem já cidades no mundo em que os ônibus que estão aí já são ônibus não poluentes, né? É o caminho que será tomado, mas não há o comprometimento, né? Só fala que serão veículos com novas tecnologias limpas, né? No caso com relação ao urbanismo, uma outra questão que também poderia ser tratada de forma transversal, né? Expandir ações de urbanização, infraestrutura, drenagem, especialmente nas comunidades de baixo IDH. Eu vou aqui fazer rápida menção a uma teoria muito conhecida na estudos de criminologia, né? É desenvolvida pela Escola de Chicago lá nos anos 20, quando os Estados Unidos vivia naquela violência, né, conturbadíssima, né? E aí se desenvolveu a chamada teoria da janela quebrada, né? Onde vários estudos apontam que você tem lá um prédio, você degrada o prédio, quebra uma janela, aí logo em seguida vem outro quebra, isso vai se degradando e você cria aquele ambiente propício às pequenas delinquências e daí às grandes delinquências, né? Então a gente pensar na urbanização, gerando uma melhor qualidade, que inclusive passa pela aparência, embora não seja só isso, né? Alargamento de ruas, construção de espaços vazios, de praças, né? Lugares que tanto o Estado possa comparecer com limpeza urbana, com saúde, como também os moradores podem ter acesso a um lazer, e aí você tira, né, a juventude daquela euforia de participar, de se mover, você encontra esse espaço para que o jovem possa fazer isso, né? Então aqui é algo que precisa ser mais arrojado, né? Precisaria de um comprometimento maior, está no plano, mas eu senti falta dessa força aqui, de força política de vontade de fazer. Bom, do outro lado aqui a gente tem no eixo 3, relativo à questão da saúde, juventude, crianças e adolescentes, né? Fala de avançar em política de promoção à saúde, mas não faz menção à atenção primária, não faz menção ao programa Saúde da Família, não faz menção aos agentes de saúde, porque se nós vamos trabalhar em prevenção, essas questões que já são historicamente comprovadas no Brasil, que tem resultado,
E aí nós estamos diante de um candidato que conhece isso melhor do que os três que estão aqui na mesa, porque é médico, né? Então é da área, né? Podia ter trabalhado isso com muito mais vigor. E aqui uma omissão, né? Porque cita, mas não aprofunda. Programas de bolsa para a juventude. Mas essa bolsa, aquela bolsa antiga para o aluno estudar na escola privada, essa bolsa nova, né, no plano do governo federal, de complementar uma renda do aluno que se mantém na escola e que não sai, só isso é muito bom, mas ele não deixou claro, né? Faltou aqui maiores esclarecimentos. E aí a mesma cobrança, né, já feita aqui com relação aos cucas, né? É lamentável, né? Assim poderia ser, até porque está dentro da governança municipal, poderia trazer aqui algo mais vigoroso para essa proposta do Cuca, né? Principalmente interna, né? O Cuca já é um projeto antigo, remete lá à gestão da Luiziane, então merece de fato ser revista, melhorada, né? A cultura, né? O colega João Paulo pode aqui trazer mais informações para a gente, mas a cultura também é dinâmica, né? Então aquilo que se pensou lá atrás como atrativo para a juventude, hoje talvez já não seja, né? A gente tem aí as novas mídias, né? Os jovens hoje podem fazer filmes, inclusive a partir de um celular, filmes inclusive premiados, né? Que aí no mundo todo. Então podemos incentivar os cucas a terem, né, trazer o jovem para esse tipo de produção cultural, cinematográfica, né, com baixo recurso. Então fica aí inclusive como sugestão aí para o candidato trazer para o seu plano, né? Expandir, melhorar o Cuca. Como, onde e fazendo o quê, né? Professor João Paulo, só tem duas provocações. Professor Fernando é do CLER. Então vamos lá, começando pelo professor Fernando. Além das suas próprias. Mas as minhas vão ao encontro dos colegas. O item 69, né? Como o professor colocou, né? Olha só a contradição. Eu vou ler para vocês. Fortalecer políticas públicas que promovam o respeito à diversidade, à igualdade de oportunidades, reafirmando os direitos da mulher, da população LGBTQIA+, da população negra, das pessoas com deficiência, dentre outros. Então, perceba aí o dentre outros, né? Os indígenas, os quilombolas, né? E aí, quem são esses dentre outros? Então, embora o plano coloque, né, que não tem uma solução robusta, não tem uma solução que realmente diga como é que vão ser desenvolvidas essas políticas para minorar, para mitigar, né, os problemas que essas populações vulneráveis passam desde sempre. Então, quando você usa, né, e aí, mais uma vez, o que o professor Fernando falou, na de 70, ele repete, promover políticas voltadas ao fortalecimento das redes de apoio às mulheres, com especial atenção àquelas que vão... Mas já tinha falado antes, e já tinha falado em outras vezes, então às vezes parece só que vai repetindo, sem necessariamente colocar uma novidade. Então essa é a primeira questão. Direitos humanos não podem ser apenas palavras de marketing, né? Isso é uma questão muito séria, é uma questão que deveria perpassar o plano inteiro, né? Até porque questão de segurança, a própria da educação, então tudo envolve o debate sobre direitos humanos que o plano trata de uma forma, digamos, até um pouco displicente, né? Porque ele é muito superficial quando vai trabalhar quais são as ações, né? Outra coisa que também aí vem logo em seguida, que é política sobre drogas, implementar campanhas educativas e ações preventivas. Ainda vai implementar? Por que isso não está implementado? Eu não lembro de nenhuma campanha que esteja acontecendo. Por que isso não foi feito antes? Porque se é um problema tão antigo, né? Se é um problema tão urgente, por que isso não está lá desenvolvido? Como já fizemos tantas campanhas, não aparece. Isso é uma questão também que tem que ser colocada. Então, os direitos humanos são tratados de forma muito superficial, né? E quando vai falar também da esporte e lazer, incentivar o esporte. Qual esporte? Né? Esporte de alto rendimento, né? Esportes coletivos, esportes individuais,
né? Então, que tipo de esporte é esse, né, que ele está colocando? Interessante quando ele tenta articular o esporte com a questão da qualidade de vida, do sedentarismo, mas tudo muito em forma de manchete, tudo muito apressado, como se tivesse sido colocado aqui simplesmente para poder dar conta de uma tarefa, de um checklist que foi colocado lá, que tinha que falar sobre tais coisas. Quanto à questão da cultura, não apresenta uma política cultural verdadeiramente inclusiva, não apresenta, né? Embora cite, como já falei anteriormente, os eventos culturais da cidade, ele não traz no plano uma articulação da cultura com a educação, com o turismo, com os outros eixos. A cultura, ela também ela aparece aqui de forma muito superficial, sem detalhamento da estrutura, sem detalhamento dos indicadores, sem detalhamento dos índices. Não fala de arte, não fala da produção cultural que acontece nos territórios, na periferia, não fala dessa juventude produzindo cultura. E, respondendo ao professor Clésio, existem vários cursos no CUCA sobre construção digital, sobre arte digital, sobre produção, mas parece que quando vem para o plano isso não é citado, isso não é posto, talvez com medo de ao falar, ser transparente. E olha como a transparência também é um outro discurso que vai ser apenas sendo colocado, né, de forma para poder preencher uma lacuna. Tem um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han. Ele fala que nós vivemos na sociedade da transparência, e esse que é o grande problema, porque às vezes a transparência ela cria uma sociedade que não vai ter mais, que vai criar uma certa de positividade, né? Então nós temos que olhar para os erros, nós temos que olhar para a negatividade, para aquilo que não deu certo. Uma sociedade paliativa, ou seja, que não aceita doer, que não aceita sofrer, que sempre quer ganhar, que sempre quer mostrar apenas o seu lado positivo, e aí vira uma sociedade adoecida, porque justamente não aceita, né, que para pensar políticas públicas, você tem que trabalhar com os seus erros, tem que saber o que é que você tinha planejado antes. E aí também um exercício interessante é ver o que tinha sido colocado no plano de 2020, né, e aquilo que foi conquistado até 2024 e o que não foi. E não há falta de motivos. Ele podia colocar, planejamos tantas coisas, mas aí teve a pandemia, e aí ele poderia ter dito por que não conseguiu. Mas não, temos que sempre mostrar que somos super-homens, super-heróis, né? Super-mulheres, que nunca cometemos erros. E quando estamos falando de política pública, de gestão pública, isso não dá certo. Porque quando você vai ler e tentar entender o que está sendo posto, você fica aparecendo que é apenas aquele erro lá da democracia que a gente já tinha colocado antes, que é a demagogia. Professor, está satisfeito, Fernando? Eu quero aqui provocar mais um pouco aqui os outros eixos, né? Eu vou logo dizendo que eu vou me concentrar agora, já estamos chegando no finais, né, no eixo 4 e no eixo 5, porque infelizmente o eixo 6, ele para mim é um eixo de ChatGPT. Você tem uma série de palavras bacanas, uma série de frases bacanas, mas sem nada que eu consiga analisar, sem nada que eu possa sequer debater aqui. Então eu quero pelo menos falar de algumas coisas que são interessantes. A inteligência artificial entrou nesses 4 planos que nós estamos Eu acho que sim, eu acho que entrou muito essa questão do marketing, de criar frases... Mas não deveria entrar, não? Nós estamos no mundo moderno. Não, ela é para entrar quando ela ajuda a deixar algo que é concreto, mais... Né, assim, eu posso até dizer, olha, eu criei uma proposta maravilhosa, só coloca isso aqui de uma maneira que a pessoa vai ler de uma maneira mais cativante. Isso é ótimo para entrar. O problema, por exemplo, é o que aparece aqui no item 98, é fortalecer e implantar novos equipamentos culturais. Que coisa mais... Desculpa. Assim, eu estou rindo porque é piada. É piada, Edson. Tipo assim, eu tenho 3 anos e meio de governo, eu estou dizendo que eu estou olhando Fortaleza 2040. Então, eu vou implantar o quê? Qual é o equipamento cultural que eu preciso implantar? Onde? Cara, desculpa, isso aqui eu fico rindo. Especialmente depois da gestão que ele tem uma pessoa que está ao lado dele na política pública, que é o Roberto Cláudio, que não cometia esse tipo de erro.
Eu não vi. Você pode dizer que tem outros erros ali, mas esse tipo de erro não era cometido. Isso aqui era um pouco visto de maneira mais séria. O Sarto, ele se desgarra, a meu ver, infelizmente, ele vai ter uma identidade própria muito ruim, porque ele se desgarra justamente naquilo que não era. Ele era para colar naquilo que é bom e se desgarrar naquilo que não é tão bom. Né? Ele tinha tudo aqui para fazer algo melhor ainda, porque se ele tivesse copiado o plano de governo do Roberto Cláudio, era melhor do que esse está aqui. Era melhor do que está aqui. Bastava ter Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou um poupouco mais adiante, porque tem uma proposta aqui que eu acho que ela é fenomenal e ela vai passar desapercebida, porque ela passou desapercebida de todos os outros candidatos e nem o próprio Sarto sabe dar o valor disso aqui. Promover políticas públicas, a 119, que estimulem o mercado de data centers e aplicações de TIC, considerando a posição estratégica de Fortaleza como hub de cabo de fibra ótica. O que é que acontece hoje? Tudo hoje está num negócio chamado nuvem. A gente brinca muito, mas hoje, por exemplo, eu posso brincar num videogame de alta complexidade num celular, sem ter o videogame. Eu posso usar uma televisão como se tivesse um console ali, vai jogar um jogo de última geração, lindo, está na nuvem. Eu posso estar rodando um programa super pesado num computador super fraco, porque eu vou estar usando a nuvem, que a nuvem vai me permitir isso. Eu vou estar... E aí, Fortaleza tem algo que nenhuma outra capital do Nordeste tem. Nós temos acesso, por conta do cabo de fibra ótica, a ser o maior centro de data center do Brasil. E isso é dinheiro, isso é investimento, isso é algo que vai revolucionar Fortaleza. Porque aonde isso aconteceu no mundo, foi o que aconteceu. Em todo canto onde virou data center, por conta disso, teve um impacto positivo na localidade. Isso aí a gente já tem em inúmeros locais do mundo. Você vai ter na Suíça, você vai ter nos Estados Unidos, você vai ter na Índia, você vai ter na China, quer dizer, você vai ter países na África, quer dizer, você vai ter inúmeras situações exitosas que souberam aproveitar isso. E infelizmente a gente não está sabendo. Isso aqui é gerador de renda. Isso aqui é polo gerador de renda. Isso aqui gera renda para ele poder fazer o que ele está prometendo. Outro momento que ele fala do laboratório de inovação. O que foi que o laboratório fez? Me diga uma coisa. Bote só um aqui, como tal coisa. Por exemplo, eu falo de inovação e eu não tenho coragem de dizer. Consolidar, por que eu quero consolidar o Lab4? Eu quero, eu como cidadão eu quero. Mas eu preciso que ele me diga. Aqui não faltava folha, isso aqui é um documento que ele podia ter dito, né, tal coisa. E aí passou. E aí, como eu vou dizer, eu acho que ele também, no eixo 5, ele teve a felicidade de pegar esse plano de governo depois da crise do Rio Grande do Sul e pôde botar aqui crise climática, mas só colocou, tá certo? E a outra situação é da 134, que para finalizar com provocação. Ele bota aqui, ó, ampliar as ações de urbanização, pavimentação e drenagem de bairros, comunidades de baixo IDH. Achei ótimo, foi a proposta mais direcionada que eu vi dele aqui. Porque ele agora está pensando em Fortaleza, ele está me dando um índice. Por mais que ele não tenha colocado, ele está ligando aqui baixo IDH, por meio da expansão do programa Proinfra. É o que a gente precisa. A gente viu aqui que o saneamento básico em Fortaleza, ele não avançou. Infelizmente, a gente tem 20 anos aí, tá certo? Foi algo extremamente esquecido na gestão da Luiziane. A gente teve uma volta ali no Roberto Cláudio, mas foi só para voltar ao que era antes. Ele conseguiu ter aquela manutenção daquela rede de saneamento urbano que se tinha antes, se conseguiu lá atrás na gestão do Ciro. E a gente ainda empacou, a gente não avançou. A rede de saneamento básico da cidade não foi, e isso implica no que o Clécio falou de segurança, isso implica em saúde. Saneamento básico é uma política de saúde, uma política ambiental extremamente exitosa. Funciona como sem igual, né? Eu acho que eu já estourei meu tempo. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa em que os professores Fernando Veras, o Clésio Arruda e o João Paulo fizeram a avaliação das propostas apresentadas pelo candidato José Sarto, candidato à reeleição pelo PDT, propostas que estão registradas na Justiça Eleitoral de Fortaleza. Nós avaliamos nos últimos dias, aliás, os professores avaliaram muito bem
as propostas que foram apresentadas pelos candidatos André Fernandes, do PL, do capitão Wagner, do União Brasil, do Evandro Leitão, do PT, e agora do candidato Sarto. O candidato Sarto é o nosso convidado para vir amanhã aqui na TV da Transparência comentar as avaliações feitas por esses ilustres professores. Nós tínhamos, e os professores ainda têm muita coisa a comentar sobre as propostas do Sarto, mas como nós demos a cada um dos candidatos 1 hora, não podemos ultrapassar essa 1 hora. No entanto, nós vamos ficar um pouco mais aqui, porque eu quero, em nome da TV da Transparência, nós queremos registrar o nosso agradecimento, um agradecimento muito efusivo ao trabalho que esses ilustres professores fizeram para que nós tivéssemos essa programação de discutir as propostas dos candidatos a prefeito de Fortaleza, porque até aqui nós não havíamos visto nenhuma discussão sobre esses documentos, que são importantíssimos. Os professores trabalharam muito porque eles leram todas as propostas minuciosamente e comprovaram isso na avaliação que fizeram. Prestaram um grande serviço ao eleitorado de Fortaleza. Quero crer que nas próximas eleições os candidatos serão mais criteriosos na apresentação das propostas que têm de registrar na Justiça Eleitoral, porque assim exige a legislação brasileira. Professor Fernando Veras, professor Clésio, professor João Paulo, tenham certeza que os senhores prestaram um grande serviço aos fortalezenses, sobretudo ao eleitorado de Fortaleza. Nós aqui da TV da Transparência somos muito gratos por esse trabalho que os senhores concretizaram aqui. E, portanto, os senhores têm a palavra para dizer realmente agora o que é que vocês acharam desses projetos, depois de toda a avaliação de todos esses projetos que vocês avaliaram. Professor Fernando Veras. Eu primeiro gostaria de agradecer, Edson, o convite que o Clécio e a TV da Transparência me fizeram. Agradecer a você que está nos escutando e está nos vendo até agora, nesses 4 debates. E eu queria dizer assim, que dentre os 4 planos a gente observa que tem um candidato que infelizmente não levou a sério o papel que ele está desempenhando, que foi o primeiro programa que a gente analisou, o programa do candidato André Fernandes. Ele não está pensando na cidade, não houve uma preocupação disso, ele entrou na corrida eleitoral, ele quer ser prefeito, mas ele não entendeu ainda o que é ser prefeito. Eu espero que ele, no caminhar da vida dele política, ele venha a sanar essas falhas. A gente precisa ter isso em qualquer política que seja feito, que tenha essa questão. A gente perpassa aí o programa mais robusto que foi feito, que é o do capitão Wagner, em que ele se detalhou maior, mas também, ao mesmo tempo, ele teve uma ambição muito grande nesse programa, e por essa ambição muito grande, ele acaba pecando por ser um programa que fica muito difícil da gente achar que vai ser concretizado. O candidato Evandro, por sua vez, tá certo? Já teve uma preocupação mais com Fortaleza também, mas ainda foi muito acanhado. Ele fala muito mais do governo do estado do que da própria cidade de Fortaleza. E, por fim, aqui o Sarto a gente esqueceu, ou pelo menos eu não vi o prefeito Sarto no programa. Eu vi o candidato Sarto. Mas o que o prefeito fez e o que é que o prefeito, se reeleito fosse, o que é que ele quer fazer para Fortaleza, onde é que ele vai ampliar. E ele tem algo que os outros não têm, literalmente, porque ele mexe com o orçamento. Ele sabe o ano que vem, dele vai ser a proposta, do que é que nós vamos ter para o próximo ano. Independente se ele vai ser eleito ou não, essa proposta vai vir da gestão dele. E aí falha, peca
infelizmente, nessa questão. Eu espero que os candidatos, qualquer um que seja eleito, pegue para si as propostas que são boas, né, que haja esse diálogo, que entenda que Fortaleza não é feita só para um lado político. E, por fim, novamente, eu agradeço demais a oportunidade de poder debater política, né, sem uma preocupação da gente estar metendo o dedo no olho do outro, jogando uma cadeira, da maneira mais saudável possível e que me faz falta, às vezes, no dia a dia. Professor Fernando Veras, mais uma vez, muito obrigado. Professor Clésio, os nossos agradecimentos também pelo fato de o senhor ter nos proporcionado ter as companhias do professor Fernando e do professor João Paulo. Sem a sua relação, sem o seu contato, nós não teríamos essas duas ilustres personalidades também aqui. Eu aqui, né, agradeço aqui, salientando aqui a ideia, né, inclusive ideia e coragem de trazer a público algo que sempre ficou engavetado, né, e permitir aqui essa discussão com dois colegas que eu, né, tenho assim, uma grande consideração pelo conhecimento, cada um na sua área, mas que tem um amplo conhecimento que converge em muitos pontos, não porque concordam, né, mas porque conseguem trabalhar, né, cada um a partir do seu olhar, né. Eu rapidamente, né, acho que eu vou me reproduzir em parte. Vou reproduzir em parte aqui, né, a fala do Fernando Veras com relação ao plano do André Fernandes, né. Claramente não tem plano, né, é um tremendo vazio, né, às vezes nos leva a crer que foi uma proposta, né, colocada no sentido de proposição à candidatura, né, que talvez não tivesse, no primeiro momento, vislumbrando a possibilidade de chegar, né, tão longe como já está, né, e aí fez algo muito alinhavado, né, quer dizer, é um conjunto de ações que são jogadas e colocadas lá que não se combinam, não tem propósito, não nos faz vislumbrar para onde a gente poderá chegar com Fortaleza, né? E aí, né, isso é algo que precisa ser... Ele teve o espaço para vir depois da crítica, o programa está aí no ar, né, em que isso ainda pode ser confrontado, né, a partir do entendimento que ele tem do programa feito, das críticas levantadas e até esclarecer alguns pontos que estão muito vazios, né? Lamentavelmente, esta é a conclusão que eu cheguei com relação ao projeto do candidato, né? O capitão Wagner é o que eu avaliei como um plano inflacionado, né? É muita coisa para caber dentro da forma, né? O tempo é curto para o que está projetado, né? Então, talvez a ânsia de chegar como o diferente, né, trouxe coisas muito interessantes, né? Mas que provavelmente teria que garantir já a reeleição, não é a eleição, a reeleição para conseguir implementar aquilo que está proposto, né? O Evandro Leitão causou aqui, na minha perspectiva, né, a mim uma certa frustração, principalmente na posição que ele está ocupando aí como proposta, né, de chegar ao município, como alguém que tem um vínculo partidário com o atual governo do Estado e com o Executivo Federal. Então, faltou muito uma articulação com esses dois outros entes. Era aquele que poderia se sentir mais à vontade de ir aos planos do governo estadual, às promessas do governo federal e promover a articulação. Então, peca extremamente aí ao não alinhavar a sua proposta aquilo que já está em andamento para o governo do Estado e do governo federal, né? A gente não pode trazer a falta de tempo, né? Isso não existe, né? Porque já de um tempo razoável, o candidato que estava posto, né, como da legenda do PT era o seu nome, o Evandro Leitão. Então, falta de tempo não foi, falta de equipe muito menos, né, porque a posição que ele ocupa, né, politicamente como, né, quem está aí à frente do Legislativo Estadual, e parte, quer queira, quer não, embora tenha chegado cedo, mas é parte do governo estadual, né. Bom, ficou aí essa falha que lamentavelmente, né, apareceu.
O Sarto, né, acabamos de salientar aqui, perdeu, acho que no próprio plano, uma oportunidade de alavancar, a partir do seu próprio plano, aí uma participação na disputa eleitoral mais forte. Né? Eu acho que algumas coisas ele não quis enfrentar, né? Talvez o seu maior gargalo, o maior problema é a taxa de lixo, que poderia ter trazido, inclusive com valores, né? Está aqui o que foi arrecadado, está aqui o que foi gasto, e dentro do seu plano dizer, olha, a proposição é investir mais nisso, investir aquilo, percentual X para a criação de parques. Estamos num momento extremamente crítico com relação à questão ambiental. Né? Eu acredito até que, ao ouvir esse programa, ele ainda possa reverter isso e enfrentar isso de frente. Né? Enfrentar de frente, eu tenho tal recurso arrecadado, eu tenho essas necessidades que são reais, e podemos fazer isso e aquilo outro, né? E deixa aí para avaliação do eleitor. Lamentavelmente, não trouxe para o debate algo que poderia ser favorável e não algo aí que está desfavorecendo. Professor Clésio, também o professor Fernando, com relação às propostas do candidato André Fernandes, nós temos que ressaltar que, mesmo não sendo consistentes, ele ainda fez um arranjo, né? Porque a proposta inicial dele era em quatro laudas, né? Aí é que não dizia nada com nada, né? Professor João Paulo. Agradeço o convite do professor Clésio, né, do Edson, a parceria aqui do Fernando, e queria conversar aqui com você, eleitor, que está aqui acompanhando esses quatro programas, e dizer, não tem como, tem uma diferença. Temos 3 planos de governo, que não obstante todas as questões que foram postas, são planos de governo, você vê que as pessoas trabalharam nele e tem aquilo que o André Fernandes apresentou. Então, não vou comentar o do André Fernandes, porque nós já fizemos um esforço muito grande de comentar coisas que não estavam lá. Então, foi um esforço até muito... Hercúleo. Foi. E de imaginação também, né? Muito importante. Mas vamos falar dos planos que temos. Temos 3 planos. E os 3 planos, e aí também incluo o André, porque a ausência também está lá, pouco desenvolvido nas políticas de cultura, nas políticas de direitos humanos, de educação e de turismo. Questões fundamentais que poderiam ser os eixos centrais de todos esses planos, né? Então, são questões que são muito caras à sociedade. Então, não é possível que quem queira ser prefeito de Fortaleza, uma cidade como Fortaleza com todas as suas desigualdades, mas também com a diversidade, com a potencialidade que nós temos, isso não ser aproveitado e não ser incluído nestes planos. É importante que a partir de agora, né, os candidatos que ainda têm tempo, há tempo até o dia 6, passem a tratar a população de Fortaleza não apenas como um público, não apenas como um telespectador, mas como aqueles que detêm a cidadania, aqueles que decidem o poder, pessoas inteligentes, pessoas que temos um nível educacional bastante elevado, cantado em verso e prosa aí pelo Brasil inteiro, que parece que quando os candidatos vão falar para nós, vão falar conosco, eles esquecem disso. Então, a política, ela não pode ser apenas uma estratégia de propaganda, ela não pode ser apenas o jingle, ela não pode ser apenas o artefato, porque às vezes o trunfo de marketing de uma eleição pode mudar de lado, tá aí Marion para não deixar a gente mentir, mas uma ideia, né, um bom projeto, um bom plano, ele não muda assim de mãos rapidamente. Então é importante que nós entendamos que a política é o único caminho que nós temos para construir uma cidadania, uma sociedade mais justa, mais igualitária, mas quando isto é levado a sério. Agradeço a oportunidade e estou à disposição para o debate. Professor João Paulo Bandeira, nós é que estamos muito agradecidos aqui na TV da Transparência e somos testemunho do trabalho, do relevante trabalho que o senhor prestou ao eleitorado, à sociedade fortalezense, o mesmo digo em relação ao professor Clésio Arruda e também com relação ao professor Fernando Veras. Muito obrigado.